Está no ar o quarto episódio de Homem Pensa, uma resenha que vai abordar diversos assuntos. Homem Pensa, amarrando a lata, engraxando a bota, atolando a carroça. Hoje com o assunto casamento. Para começar, vamos expor nossos pontos de vista. No meu modo de ver, eu acredito sim numa vida feliz a dois, mas não do jeito em que a sociedade impõe pra gente, como o casamento. Eu também acredito que duas pessoas consigam viver felizes, constituir família, compartilhar um lar, serem felizes sem ter que pedir autorização para ninguém. Se as duas pessoas se gostam, pra quê e o porquê de ter que jurar na frente de todo mundo alguma coisa e ter que ter a bênção de alguém para isso valer? Pra que assinar um documento? Pra que ser algo que o Estado tem que interferir ou a religião tem que interferir? Isso, no meu ponto de vista, também seria algo para os dois se resolverem. Se a relação vai ser entre as duas pessoas, por que então outra pessoa tem que interferir e dar a bênção? Sem que é você e aquela pessoa que vai viver no dia a dia. Não que a gente não acredite em Deus. Na minha visão, eu acho que Deus está em todos os lugares. Então, se duas pessoas sentarem, conversarem e entrarem em um acordo de como querem viver, qual é o melhor caminho para elas seguirem, eu acho que se houver verdade, Deus já está ali. A bênção de Deus não tem que vir de um líder religioso, não tem que vir do Estado, por exemplo, de um juiz de paz, de um documento assinado, não. Eu acho que a felicidade do casal e a decisão de estarem juntos tem que partir dos dois. Ah, mas é a vontade de Deus, então vamos lá. As duas maiores questões que baseiam o casamento são contraditórias. Então, vemos que é uma criação dos homens e não de Deus. A primeira. Sexo antes do casamento é pecado. Mas vamos lá. O próprio Jesus disse que as prostitutas da época estavam entrando no reino de Deus antes mesmo dos líderes religiosos, apenas por terem fé. Está escrito em Mateus 21:31. Não é dando uma de sabichão religioso e dono da Bíblia, mas está escrito lá. Pode conferir. E se a questão é dizer que é a vontade de Deus, e foi o próprio Jesus quem disse isso. Como que ele disse que as meretrizes, as prostitutas, estavam entrando no céu antes mesmo dos líderes religiosos, se o sexo antes do casamento é pecado? Não tem ninguém que faz mais sexo antes do casamento que uma meretriz, uma prostituta. E o melhor ainda, Jesus disse que as prostitutas estavam entrando antes dos líderes religiosos. Cara, se você parar pra pensar, ele disse que elas estavam na frente dos caras que se diziam santos na época. Hoje em dia temos esses tipos de cara também que se dizem santos. Os povos que cagam a regra, não deixa abaixo. Não vamos entrar nesse Não vamos entrar nesse quesito, não, cada um acredita no que quer. Mas enfim, que Jesus disse isso, disse. Vamos falar de novo onde é que procura lá, Mateus 21:31. Você que segue Bíblia aí, que fala que é vontade de Deus. Me explica então como é que putem entrar no céu sem que é pecado fazer sexo antes do casamento. E o segundo, a mulher tem que ser submissa ao homem. Mas hoje sabemos que esse modelo de interpretação não é verdadeiro. Por quê? Porque o homem nenhum manda em mulher. A mulher nasceu sozinha, o homem nasceu sozinho. Cada um manda em si mesmo. O livre-arbítrio vem aí. Se você vai lá e vai acreditar que um homem manda na mulher, isso é uma afirmação machista. Logo então, o casamento foi criado embaixo de uma sociedade e uma afirmação machista. Totalmente. E por isso que hoje eles estão ruindo. Porque a maioria dos divórcios de hoje em dia são tomados por parte das mulheres. Por quê? Isso. Porque as mulheres hoje já não aceitam mais a submissão. A mentalidade e o cérebro feminino, ele é mais complexo do que o do homem. Às vezes mais elevado, mais refinado. Isso. Então deve ser por isso que a sociedade firmou o casamento desse jeito. Para as mulheres calarem a boca e os homens mandarem. Porque os homens tinham a força e as mulheres tinham raciocínio. Eles iam ser engolidos pelas mulheres, entendeu? Então já fizeram o quê? Vamos arrumar um jeito de travar isso aí, né, cara? Era um jeito também, antigamente, de comprovar que o filho da relação era do homem, porque antigamente não existia um exame de DNA. O único jeito de um homem, antigamente, não cuidar de um filho que não era dele, era casando com essa mulher, e ela tinha que ser virgem. Se ela não fosse virgem ou se desse para outro fora do casamento, ela era apedrejada. É daí que você vê por que muitos dos homens preferem o quê? Ir trabalhar e deixar a mulher socada dentro de casa, lavando vazia, lavando as roupas, cuidando dos meninos, porque é uma falsa segurança para ele de que ele não vai tomar uma gaia. É tipo isso de que, não, minha mulher tá socada lá dentro de casa. Tem homem que se gaba por isso. Minha mulher me obedece, eu que mando lá em casa. E o pior é que eles têm essa ideia de que após o casamento os dois se tornarão uma só carne. Não existe isso, gente. Imagina, por exemplo, duas pessoas se casam, um homem e uma mulher se casam. Eles, a partir de hoje, são uma só carne. Agora imagine que
o cara começa a trair a mulher, ou a mulher começa a trair o cara. Então a metade da sua carne tá com outra metade e tal. Como é que isso funciona? Isso não é possível, porque a gente não sabe o que passa na mente da outra pessoa. Você pode estar com uma pessoa durante 5 anos, mas você não vai saber o que tá passando na mente dela. Vai dizer que os dois são uma só carne. E às vezes também, ela pode ser até verdadeira com você, mas em certos pontos, onde que a verdade dói mesmo nela, ela não vai falar contigo. Isso, você não vai ler a mente dela. Isso. Entendeu? Como que você vai ser uma só carne se você não sabe o lado obscuro da pessoa? Esse tema de uma só carne contradiz completamente o livre-arbítrio. Livre-arbítrio é o quê? Cada um faz o que quer e arca com suas consequências. Como que você vai tornar uma só carne com outra pessoa se você não sabe nem o que está passando na mente dela? Ah, mas eu sou casado e sou feliz. Você não é feliz porque você se casou. Você é feliz porque você encontrou uma pessoa certa para se relacionar. Você pode ser feliz apenas nos bastidores, sem ter um rótulo para expor para a sociedade. Ah, eu sou casado, tenho tantos anos. Você pode ter uma relação ótima, feliz, pode ter família, pode ter filho, sem precisar ter a interferência do Estado, sem a interferência de líderes religiosos, dizendo o que é certo ou errado para você. Por isso que eu digo sim que exista meios de viver uma vida a dois e ser feliz sem ter que se casar e sem ter que jurar para outra pessoa na frente de um líder religioso, vamos dizer assim, e de outras pessoas, que eu amo aquela pessoa. Tem que ser de mim para com a pessoa que eu estou relacionando. A honestidade, a cumplicidade, o consenso, ser verdadeiro com ela, ela sendo verdadeiro comigo, buscando novos meios de atualizar a nossa relação, atualizar, vamos dizer assim, a química do relacionamento, sem ter que passar lá na frente aquela cerimônia, aquele ritual, vamos dizer assim. Porque é um ritual. O que mais me intriga é porque a pergunta para os casais mais novos é sempre: vai casar quando? E nunca é: vocês estão felizes? É porque geralmente o casamento é como se fosse uma tradição familiar, vamos dizer assim. É uma norma. Para você se enquadrar dentro da sociedade, você tem que estar o quê? Casado, ter filho, seguir certo caminho que a sociedade já seguiu. Quando você pensa fora da caixa, quando você pensa fora da caixa, eles já te rotulam com o quê? Com outras coisas. Ah, ovelha negra. Ah, vai ficar petitinha. É aquele tipo, né? Prego que se destaca, leva a martelada mesmo. Isso. Aí quando que você se destaca, vamos dizer assim, já vem todo mundo pra cima de você, porque você não quer ser aquele modelo que já está pré-moldado, vamos dizer assim, pela sociedade. É como uma manada de bois que foram marcados com ferro quente. E quando vê um que não está marcado, quer que aquele passe pelo mesmo processo, mesmo que seja ruim, ou não seja algo tão interessante, mas vão te pressionar a seguir esse mesmo caminho, para você se encaixar na rodinha dos casados da família, no ponto de vista deles, mesmo aquela pessoa até não sendo feliz naquela relação, mas o que importa muitas das vezes é o rótulo, a casca, a embalagem, o dizer de boca cheia que é casado. Isso é como se fosse um mérito para a mãe, para o pai, não sei, para a família, né? Um orgulho de ter, orgulhoso. Ah, meu filho está com a vida realizada, está realizando-se na vida. Por quê? Ah, porque ele casou. É tudo uma pressão que eles põem nos novos casais e que acabam casando sem ter conhecido totalmente o parceiro, sem ter um ponto de vista próprio formado ainda, sem aí vai lá, acaba que no desespero de satisfazer a família, no desespero de não ficar na pressão, acabam se casando. É como muitos filhos que fazem faculdade, né? Às vezes fazem a faculdade só para agradar os pais. Ah, meu filho tá fazendo faculdade de direito. Às vezes a pessoa nem quer seguir aquele caminho, nem quer aquela profissão. Mas não, ele quer seguir, às vezes segue aquele caminho para agradar. Abre mão de ser feliz, de ter voz sobre o que verdadeiramente quer, só para agradar os outros. E isso tem um preço muito alto no futuro. Porque na hora que algo der errado, ninguém que falou que era para você casar. Ah, vai casar que vai ser certinho, é bom. Mas na hora que der ruim, ninguém vai estar lá. A maioria das pessoas que falaram para você casar vão desaparecer, vão enfiar a cara no buraco, mas não vão estar lá para te dar um suporte ou para te acudir de alguma maneira. Na maioria das vezes eles vão te falar das coisas boas que tiveram no casamento, mas o que acontece de verdade dentro de casa? As brigas, as discussões direto, as traições, a engolição de sapo. Às vezes tem que engolir muito sapo para permanecer naquilo dali. Para permanecer naquilo, por quê?
Você tá ligado? Aparência, pra manter as aparências. Aparência. Ah, vamos sair, vamos mostrar que a gente tá bem e tal. Aí vai lá e sai pra um lugar. Aí quando que chega em casa, tá um de cara emburrada com o outro. Ah, se tivesse uma câmera dentro dessas casas. Será que se tivesse uma câmera dentro da casa dos bem casados e todo mundo tivesse acesso a essas imagens durante 24 horas, será mesmo que as pessoas seriam encorajadas a casar? Ou pelo contrário, seriam encorajadas a nunca trilhar esse caminho? Porque a verdade só quem tá lá dentro da casa que sabe. O cidadão de bem, vamos dizer assim, que defendeu o casamento ultimamente nas eleições, ele já estava no quarto casamento, você tá ligado? Ele era a prova viva que aquilo dali era uma farsa. Vamos dizer assim, manter eu as não tô entrando na política, eu não tenho lado na política, não vou com a cara de nenhum dos dois. Cada um votou em quem Cada um quis votou e eu não nem interessa. votei. Não interessa, Tá eu também não voto, não participo dessa Tá ligado? palhaçada. Mas aí é pra você ver, geralmente quem que defende aquilo, o casamento, impõe o casamento, na real não vive aquilo que fala que vive. Nem é exemplo para ter autoridade no assunto. Entenda, o que faz um casal ter um relacionamento duradouro não é ser casado em si, é ser feliz. Pois eu já vi muito casal casado se separar, mas eu nunca vi um casal feliz, apenas feliz, às vezes nem é casado, ele é feliz. Eu nunca vi esse tipo de casal se separar. Acho que a gente tem que buscar, na verdade, a felicidade e a harmonia dentro da relação, do que buscar status de casamento, de embalagem para mostrar para os outros antes de resolver a base da relação, vamos dizer assim. O casamento é uma instituição passada que foi criada pelos nossos pais, os antepassados. Isso. A gente sabe que a história é bem obscura, a história do casamento em si. Os homens antigamente pegavam e escolhiam as mulheres menores, As mulheres mais novas. de 11 anos, 12 anos, vamos dizer assim. E elas não tinham que escolha eram dos dadas. maridos. Elas não Os tinham. pais iam lá e programavam o casamento da menina mais nova. E escolhiam um parceiro escolhiam para ela, pra ela nem tinha opinião, na não verdade. tinha opinião, ninguém. E é por isso, a base do casamento Era já um vem negócio, do quê? era um negócio. É um negócio, que É. a base do casamento já vem do quê? Do homem mandar e a mulher calar a boca. É tipo isso. É Se uma você estrutura ver. machista. Então você acha que o casamento veio de onde? Quem que criou o casamento? E muitas vezes, por exemplo, o pai escolhia a filha menor para dar em casamento. Lá para os 12, 13, até os 14 anos, por exemplo. E pro pretendente conseguir casar com essa menina, ele tinha que apresentar um dote, ou seja, ele tinha que pagar. Era tipo como se ele estivesse comprando uma pessoa. Essa é a raiz do matrimônio que hoje é tão aclamado. Mas na verdade a história dele, como ele foi criado, é uma história muito obscura realmente. E é por isso que você vê que na maioria das vezes os casamentos não estão dando certo hoje. Aí eles vão chamar porque a geração é rebelde. A geração não é igual antigamente. Graças é lógico a Deus que não, somos porque rebeldes. a geração de hoje em dia é uma geração que está com o olho aberto, mais aberto para as coisas. E ela nasceu As qualquer mulheres coisa. não vão aceitar submissão de qualquer jeito. Isso. Entendeu? Não vai aceitar submissão de um homem, vamos dizer, um bosta qualquer que vai chegar lá Isso. e na Só frente porque tem dinheiro ou isso. tem alguma coisa assim, vou pôr você dentro de casa, você cozinha, passa, arruma a casa pra mim, te encho de filhos e eu banco a casa. E pronto. Isso não é você realização feminina, Qual na que é? verdade. Isso não é um sonho feminino. Ela pode até sonhar com a festa, com o vestido, com o dia de princesa. É como fossem lua de os mel. os filmes da Disney. Isso, os filmes da Disney. Mas depois, quando acaba a chega festa, a realidade. a ficha caindo é feio. Porque é isso, o casamento prega isso em si, vamos dizer, a submissão da mulher e a maioridade do homem. E na maioria das vezes o seu líder religioso, igual falando, os padrinhos, as pessoas não vão estar lá dentro da casa passando por aquilo. Isso. E você também não vai ter coragem de se abrir pra falar isso. É por isso que hoje em dia você vê que tem muito o quê? Muito cara matando mulher porque não aceita o fim do relacionamento. Muito homem traindo Muito mulher, divórcio. casado. E também as mulheres traindo os homens por quê? Uma forma de Um escape daquela vida ruim que estão vivendo dentro de casa e um jeito de permanecer o status de Vamos dizer casado, que mas você- pelas costas não tem nada de casado, vamos dizer uma assim. forma só de manter a fachada. Vai dizer que você não conhece um casal assim. Que é No um mínimo casal 5 você conhece, eu tenho certeza. que é um conhece. casal só por foto, só por fachada. Mas quando que vai ver, até na própria família a gente acha Isso, e isso. pior que acha, E não toda a precisa família buscar tão tem. longe, não. Os casamentos que são bonitos nas fotos, nas redes sociais, na festa de final de ano, aquelas fotos bonitas. Ai, mais um ano com você e tal. E quando você vai ver um quebra-pau desgraçado dentro de casa, tá ligado? Gaia pra tu quanto é Gaia lado, pra cá, mentirada. Busque ser feliz. Primeiro Busque. consigo mesmo e depois você vai buscar um parceiro compatível. Mas eu posso casar e ser feliz. Pode. Mas quem disse que você precisa de estar casado para ser feliz? Você nunca imaginou ser feliz com seu parceiro, constituir uma família e compartilhar um lar sem precisar de autorização de ninguém? Sem casar?
sem ter que ter um decreto, um documento que valide o seu amor pelo seu parceiro, se você precisa assinar um documento e jurar testemunha na frente das testemunhas que você ama o cara, você não ama ele. Se você precisa desse documento em mãos, vamos dizer assim. A gente não precisa de jurar algo que é verdadeiro. Isso. É sim, sim, não, não. Você jura, bate o pé, juro por Deus. Na verdade, a maioria das juras, elas são falsas. Se jurar é errado, o que você já está fazendo lá já é errado. Isso. Em frente às pessoas. Você vai jurar, você não sabe se no dia de amanhã você nem vai estar concordando com o ponto de vista que você teve hoje. Como que você já pode falar que pra sempre, até que a morte nos separe? Sei que é dia por dia. A vida a gente vive dia após dia. E as coisas mudam muito de um dia pro outro. Talvez chegue num ponto de vista seu e você já não concorde mais com o ponto de vista do seu parceiro. Só que você já jurou a ele uma coisa eterna. Não, já fiz uma festa, todo mundo viu eu jurando, eu tenho uma aliança e agora? A maioria das vezes é o medo de ficar mal falado. O medo de ficar sozinho, morrer sozinho. Se parar pra pensar, todos os benefícios que existem dentro do casamento, você tem acesso a eles sem precisar se casar. A única coisa que casados têm de diferente é um documento e a certidão e várias fotos de uma festa ou de uma cerimônia. E são usados por divórcio. Geralmente. Porque hoje, quem fala de divórcio, ontem falou de casamento. São as mesmas pessoas. Vai que nesse meio termo, você e o seu parceiro ou sua parceira constituem família, mas depois vocês se separam. Aí os filhos vão ficar divididos entre si com quem que ficar, entendeu? E o cara vai lá falar mal da mulher, a mulher fala mal do homem, os filhos ficam rachados entre si e não sabem com quem ficar. Aí acaba que você transmite um trauma para uma criança, para um filho seu também. Ou ele vai ter medo, ou ele vai casar e vai fazer a mesma coisa. E se os próprios pais deles não souberam se relacionar e entrar em comum acordo para serem felizes, o que eles vão ter de bom para ensinar para o filho sobre relacionamento, se é exatamente nessa parte que os pais falharam? Esse foi o 4º episódio de Homem Pensa.